esse com certeza é o motivo pelo qual as pessoas ficaram até o final do vídeo. É o motivo pelo qual talvez vocês taparam o ouvido para todos os outros e só escutaram esse. E talvez seja o motivo pelo qual você queira de fato trilhar a sua carreira profissional para a área de tecnologia. O sexto e último motivo nada mais é que nesse vídeo eu quero te contar alguns porquês pelo qual você deveria parar de trabalhar no mercado tradicional e começar a migrar sua carreira para empresas de tecnologia, especialmente em startups. Para quem não me conhece, eu sou o Luan e nos últimos 10 anos eu trabalhei especificamente em empresas de tecnologia, mas especialmente em startups, que são aquelas pequenas e novas empresas que nascem no mercado e conseguem gerar um valor e se tornar conhecida num período de tempo muito curto. Trabalhei em empresas conhecidas a nível Brasil e a nível global, como por exemplo a Uber quando ela chegou no Brasil, trabalhei no Gympass, hoje conhecido por Wellhub, trabalhei na Loft, como uma empresa de tecnologia, tive uma passagem pela XP, trabalhei no Justo, e eu comecei a perceber durante essa jornada que especificamente trabalhando em empresas de tecnologia começou a gerar para mim alguns benefícios na minha carreira profissional que empresas tradicionais talvez não geraria. E aí eu compilei 7 motivos pelo qual eu entendo que faz muito sentido você migrar a sua carreira para empresas de tecnologia e como que isso pode te beneficiar, e hoje eu quero contar para vocês. Mas especialmente tem 2 motivos que eu sei que são os que vocês querem ouvir. Fica até o final, porque os 2 últimos motivos são com certeza alguns porquês pelo qual você, na hora que ouvir, vai começar a abrir o seu LinkedIn, atualizar o seu currículo e começar a olhar para esse mercado que é extremamente aquecido, que faz com que você cresça rápido e gere muito benefício na sua carreira. Então vamos lá, o primeiro motivo dos 7 que eu queria compartilhar com vocês, motivo pelo qual você deveria trabalhar em empresas de tecnologia, esse foi um dos benefícios que mais me ajudou nesses últimos 10 anos e eu aqui nomeei como crescimento acelerado de carreira. Quando você trabalha numa empresa de tecnologia, especialmente em startups, que são aquelas pequenas empresas que começaram do zero, mas com bastante grana, principalmente através de investidor, você começa a ter um ambiente onde a empresa ela não tem ainda muitos recursos, muitas pessoas, muitos processos, muita tecnologia e muitas formas de fazer as coisas. Então, quando você é contratado e você está nesse ambiente, obviamente é esperado que uma pessoa ela acabe sendo responsável por mais de uma função. Uma pessoa tenha que criar processos do zero. Então, nos últimos 10 anos, por trabalhar em empresas que estavam começando no mercado, eu criei processos que não existiam, eu contratei pessoas que a empresa ainda não tinha, eu criei ferramentas para conseguir resolver problemas complexos. Isso tudo eu tenho certeza que se eu trabalhasse em empresas tradicionais, empresas mais consolidadas do mercado, empresas que já estivessem muito bem posicionadas, eu não faria. Geralmente em empresa tradicional, a gente tem o caso de você precisar passar muito tempo em um cargo, muito tempo em uma mesma função para que você seja promovido. E esse tempo longo que você às vezes passa em uma mesma função faz com que, obviamente, você aprenda no detalhe o papel e responsabilidade daquela função, mas que isso não te tire tanto fora da sua caixa de aprendizado, não faça com que você desafie tanto o seu status quo. Já trabalhando em startups, como eu tinha que fazer tudo, não tinha pessoa suficiente, não tinha processo existente, não tinha ferramenta, e a gente tinha que ser responsável por criar coisas que ninguém nunca tinha visto e do zero, isso fez com que a gente pudesse resolver problemas que antes não eram resolvidos e problemas complexos, e a cada vez que você resolvia algo, era obviamente um degrau que você adicionava na sua carreira. Trabalhar numa empresa pequena onde não existia nada e você resolvia problemas complexos com pouco, fez com que eu crescesse, fosse promovido muito rápido e chegasse hoje, por exemplo, com 28 anos, que eu tenho uma posição de liderança, mais rápido do que talvez uma pessoa que tenha vivido a vida profissional no mundo tradicional. O segundo motivo pelo qual eu recomendo você trabalhar em empresas de tecnologia, e esse disparado é um dos que eu mais valorizo trabalhando nesse ambiente, e quando eu olho para tudo aquilo que eu me tornei hoje, principalmente como profissional, eu entendo que é um reflexo desse segundo motivo, e que se você migrar sua carreira para a área de tecnologia, para empresas do mundo tech, com certeza você vai viver a mesma coisa que eu. Segundo motivo é o ambiente inovador. Pessoas fora da caixa que te faz desenvolver a mentalidade de crescimento, e isso impacta completamente a sua vida pessoal. Quando você trabalha numa empresa de tecnologia, onde você tem pessoas extremamente inteligentes, fazendo aquilo que o mercado nunca viu, criando coisas que o mercado nunca experimentou,
Você começa a trabalhar com pessoas que se provocam o tempo todo, que questionam o tempo todo, que inovam o tempo todo. E essas pessoas, elas carregam uma mentalidade, uma inteligência de que talvez o teu ambiente pessoal não te traga. Essa experiência vivida ao lado dessas pessoas faz com que a sua vida profissional e pessoal ela seja impactada. Quando eu comecei a trabalhar na Uber, por exemplo, e a Uber estava transformando o mercado da mobilidade, foi a primeira vez que eu estava trabalhando com pessoas tão inteligentes que estavam revolucionando o mercado e que eu nunca tinha tido na minha volta antes. Pessoas com uma mentalidade onde elas entendiam que todo problema poderia ser resolvido, que não existia o mantra do isso é impossível. Isso fez com que eu conseguisse desenvolver uma mentalidade de crescimento, fazendo com que eu entendesse que todas as habilidades que eu não tinha poderiam ser desenvolvidas, todos os problemas que eu tinha poderiam ser resolvidos. Tudo que eu poderia fazer estava ao meu alcance, bastava aplicar dedicação, trabalho e treino. E mais do que isso, eu comecei a absorver dessas pessoas um pouco também do estilo de vida pessoal delas. Então, trabalhando na Uber, que foi o primeiro ambiente mais inovador e transformador que eu tinha trabalhado, eu tinha pessoas que entendiam o poder da atividade física, eu tinha pessoas que entendiam o poder do hábito de leitura, eu tinha pessoas que entendiam o poder do otimismo, da positividade, por mais filosófico que isso talvez possa ser. E isso fez com que eu, na época da Uber, isso há quase 10 anos atrás, começasse a ler, e hoje eu tenho até uma livraria aqui em casa. Isso fez com que eu começasse a fazer esportes, e hoje eu já corri inúmeras maratonas, e esporte faz parte do que eu sou. Isso fez com que eu começasse a olhar os problemas como oportunidade, não mais como algo que pudesse me travar, pudesse virar uma barreira na minha vida. Então, trabalhar em empresas de tecnologia vai te gerar um ambiente inovador, e a gente sabe que o ambiente ele tem a influência e o poder de te moldar, principalmente porque o ambiente é um reflexo das pessoas que estão lá. Então, se você obviamente quer ser melhor, se você quer ir para um próximo patamar de vida, de maneira filosófica falando, a gente sempre fala para que você se envolva com pessoas que talvez já tenham a vida que você quer, porque geralmente os hábitos delas vão moldar a sua identidade. E isso aconteceu comigo nas empresas de tecnologia que eu passei, principalmente porque o sucesso das empresas que eu trabalhei era um reflexo do sucesso e dos hábitos das pessoas que estavam lá. Então esse ambiente inovador moldou quem eu sou, e esse com certeza é um dos motivos pelo qual eu amo trabalhar em empresas de tecnologia, é sentir que o tempo todo as pessoas estão me puxando, o tempo todo as pessoas estão me provocando, e o tempo todo eu sinto que eu estou crescendo a partir das pessoas que constroem o ambiente inovador dessas empresas. O terceiro motivo pelo qual hoje eu só trabalho em empresas de tecnologia tem bastante a ver talvez com um segundo ponto, mas aqui especificamente falando sobre isso, é a mudança de mentalidade que o ambiente e as pessoas vão gerar em você. Então imagina que trabalhar numa empresa de tecnologia faça com que você tenha recursos escassos, principalmente falando em startups, empresas que começaram agora. Mas mais do que isso, faz com que você tenha que resolver problemas complexos que existem hoje na sociedade, que como às vezes um profissional de uma empresa tradicional que já está muito consolidada, você não precisa resolver. Isso faz com que a sua mentalidade seja moldada a encarar os problemas com um olhar de oportunidade, encarar os problemas com um olhar fracionado de qual é a ação que eu vou realizar hoje que talvez não resolva o problema de maneira completa, mas que vai agregar na resolução completa daquilo que eu preciso resolver. Faz com que você tenha um olhar sistêmico, faça com que você tenha um olhar assertivo, voltado a problemas, mas não como algo negativo, e sim como algo que você entende que os problemas são os fatores da vida que faz com que a gente cresça a nível pessoal e profissional. É a maneira como geralmente a gente cresce na nossa vida pessoal e profissional através de adversidade. Então, nenhuma pessoa ela cresce na zona de conforto, nenhuma pessoa cresce a partir da previsibilidade. Trabalhar em empresas de tecnologia, especialmente startup, faz com que você tenha uma mudança de mentalidade. Faça com que você comece a encarar os problemas como um fator primordial para o teu crescimento, para o teu sucesso, para a tua geração de valor. Então faz com que você tenha assertividade nas finanças, faz com que você tenha inteligência de processo, faz com que você precise resolver mais com menos. Isso tudo molda a mentalidade e impacta a tua vida pessoal. O quarto motivo pelo qual eu recomendo que você comece a olhar para empresas de tecnologia e até talvez comece a adaptar a sua carreira para que você consiga migrar para esse segmento, especialmente startups. E talvez esse quarto motivo seja uma dualidade. Talvez esse quarto motivo te faça
a ter que fazer escolhas, mas com certeza é algo que vai te gerar vantagem competitiva e talvez esse quarto motivo, ele não vai impactar tanto a sua carreira a nível profissional, mas esse motivo impacte a sua vida. Quando você trabalha numa startup de tecnologia, você começa a respirar o mundo da inovação. Você começa a respirar um mundo onde nada existe e agora tudo existe. Você começa a respirar um mundo onde as pessoas elas têm uma veia de criar produtos do zero, executar e gerar valor que você talvez nunca tenha vivido antes. Quando você trabalha numa empresa de tecnologia, numa startup, e você é responsável por criar processos, projetos, tarefas do zero, você começa a desenvolver uma via muito grande de intraempreendedor. Além disso, você começa a trabalhar de maneira muito próxima com o fundador da empresa que você está trabalhando como CLT. Então, na Uber, por exemplo, eu sentava do lado, não obviamente do fundador, porque eu trabalhava na Uber do Brasil e o fundador morava em São Francisco, mas eu sentava do lado do CEO da Uber do Brasil. Na Loft, eu interagi o tempo todo com os fundadores da empresa, porque eles sentavam no mesmo andar que eu. E como eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu tinha vários projetos que eles tinham sinergia. E quando você começa a trabalhar muito próximo dessas pessoas de alto nível, que geralmente são as pessoas que criaram a empresa, você começa a respirar um ar que talvez você não tenha respirado antes, que é o ar do empreendedorismo. Você está próximo das pessoas que criaram um produto que está transformando o mercado. Então isso faz com que através da mentalidade, através dos hábitos, através da inteligência e do esforço delas, faz com que você comece a ter uma nova visão de mundo. E essa nova visão de mundo faz com que você comece a desenvolver uma veia de empreendedorismo que você nunca tinha tido. Então, eu, por exemplo, há mais ou menos 5 anos atrás, mesmo trabalhando como CLT numa empresa de tecnologia, criei a minha própria empresa. E a minha própria empresa, que hoje é uma consultoria que desenvolve líderes e pessoas no mundo corporativo através de treinamentos, ela é um reflexo do ambiente que eu vivi de muitos empreendedores e intraempreendedores que estavam preocupados em criar negócios e produtos que resolvessem problemas de mercado e que de maneira intencional ou automática, isso acabou se refletindo para mim que estava vivendo naquele ambiente. Então esse é um quarto motivo muito forte, impactou a minha carreira, impacta hoje minha vida pessoal, porque grande parte da minha renda hoje vem através do meu negócio e obviamente também pode ser que impacte a sua carreira. O quinto objetivo ele está bastante voltado com o impacto que você gera no mercado, na sociedade, a partir do seu trabalho, quando você trabalha em uma empresa e principalmente numa startup de tecnologia. Quando você trabalha numa empresa tradicional, de novo, que está muito bem estabelecida no mercado, onde existem muitos funcionários, existem muitos processos, existe muito dinheiro, a empresa já é completamente conhecida, às vezes fica difícil de você mensurar como o seu trabalho, a sua contribuição impacta no todo e impacta na sociedade. E obviamente talvez isso não seja um problema para você, tá? Talvez você seja o tipo de profissional que a tua motivação é trabalhar das 9 às 6, ganhar o teu salário, pagar as suas contas no final do mês e esse é a razão do trabalho para você. Não existe problema nenhum nisso. Eu, Luan, eu não consigo me identificar somente com isso. Obviamente, receber o salário no final do mês é um grande motivador, é o que faz pagar os meus boletos, mas eu preciso muito daquela conexão de propósito, de eu entender exatamente onde que o meu trabalho está impactando e como que eu estou transformando a sociedade. O problema é que quando você trabalha numa empresa muito tradicional e ela é muito grande, você acaba perdendo essa visão do todo, você acaba perdendo a visão de como que você, através do seu trabalho, impacta a empresa ou até a sociedade. Quando você trabalha numa empresa de tecnologia e principalmente falando de startups, como a empresa é muito pequena e a geração de valor no mercado é muito grande, você começa a ter de maneira mais mensurável, mais palpável, como que o que você faz está gerando valor na empresa ou não, obviamente, e como que isso está transformando a sociedade, como que isso está gerando valor para as pessoas. E no final do dia, para mim, eu cheguei num patamar onde o dinheiro não é mais o meu grande motivador, e sim qual que é o impacto que eu estou gerando na vida das pessoas a partir do meu trabalho. E mais do que isso, como que o meu propósito pessoal está conectado com o propósito da própria empresa, está conectado com a visão da empresa. O sexto motivo, o sexto porquê você deveria migrar para uma empresa de tecnologia, especialmente startup, se der, é por causa da exposição de mercado e a baixa chance de desemprego. Hoje, a gente sabe
que a gente respira tecnologia. Tudo aquilo que talvez a gente conheça como produto e serviço, tudo aquilo que como cliente, como customer, a gente acaba experimentando de outras empresas, provém através de tecnologia. Então hoje é muito difícil que as coisas elas não tenham tecnologia envolvida. Isso faz com que cada vez mais novas empresas de tecnologia sejam criadas. Isso faz com que as empresas de tecnologia existentes continuem crescendo muito rápido, e isso faz com que profissionais que têm o background, que têm o currículo, que têm a experiência em empresas, em áreas de tecnologia, tenha muita exposição de mercado. Você começa a ter uma exposição de mercado, principalmente por trabalhar em empresas que estão revolucionando o mercado, que talvez trabalhando em empresas tradicionais você não tenha. Isso faz com que você comece a ser ranqueado o tempo todo para trabalhar em novas vagas e novas funções. Isso faz com que o seu salário também aumente de uma maneira um pouco mais rápida do que talvez se você trabalhar apenas em empresa tradicional. Então isso faz com que você tenha uma exposição, uma visibilidade no mercado que talvez você não tenha trabalhando em empresas tradicionais que estão muito consolidadas no mercado. Trabalhar numa empresa de tecnologia, principalmente em startups, talvez até em unicórnios, faz com que você tenha uma alta exposição, faz com que você não fique desempregado. Até se você, por algum motivo infeliz, você fique desempregado, você consiga a recolocação muito rápido, porque o mercado ele está extremamente aquecido e as empresas estão precisando de profissionais que tiveram experiência em empresas de tecnologia, porque elas sabem que esses profissionais carregam esses 5 motivos que eu apresentei para vocês: mentalidade inovadora, mentalidade de crescimento, mentalidade de resolução de problema, mentalidade criativa, inteligência emocional. Eles têm uma habilidade muito grande de adaptação a mudanças, eles têm uma habilidade muito grande de empreendedorismo, de intraempreendedorismo. Então as empresas elas entendem que esses profissionais carregam todos os motivos pelo qual eu compartilhei com vocês aqui, e que empresa que não queria profissionais com essas habilidades. E para finalizar, esse com certeza é o motivo pelo qual as pessoas ficaram até o final do vídeo, é o motivo pelo qual talvez vocês taparam o ouvido para todos os outros e só escutaram esse, e talvez seja o motivo pelo qual você queira de fato trilhar a sua carreira profissional para a área de tecnologia. O 6º e último motivo nada mais é que mais grana em menos tempo. Quando você carrega esses 6 motivos que eu compartilhei no vídeo, isso faz com que você seja um profissional robusto, isso faz com que você seja um profissional conhecido, isso faz com que você seja um profissional que amadurece muito rápido, isso faz com que você cresça na sua carreira, seja promovido, tenha exposição de mercado, e isso tudo reflete no seu salário, no crescimento da sua renda. Então, com 28 anos, eu não vou compartilhar quanto eu ganho aqui, mas hoje eu ganho mais do que a população média brasileira, principalmente porque eu cresci muito rápido na carreira, e eu sei que o meu crescimento de carreira está atrelado a ter trabalhado em empresas de tecnologia e ter aprimorado muito bem os 6 últimos motivos pelo qual eu compartilhei com vocês que vocês deveriam trabalhar numa empresa de tecnologia. Então isso faz com que você tenha mais grana e menos tempo. E aí quando você tem mais grana e menos tempo, filho, aí você é feliz, aí você vai pra Cancún, aí Dubai, aí você compra, sei lá, aí você compra o que você quiser. Aí se você quiser comprar tudo em card de Pokémon, aí também fica à vontade. Que aí é isso. Bom, esse foi o vídeo, 7 motivos pelo qual, 7 motivos, 7 porquês você deveria migrar sua carreira para a área, não só para a área de tecnologia, mas para empresas de tecnologia e, se possível, especialmente para startups. Aquelas empresas que estão crescendo agora, que talvez ninguém conheça neste momento, mas que vai ser uma empresa em aceleração exponencial no futuro, que para essas empresas tem um período de tempo extremamente pequeno. Se você gostou do vídeo, achou que faz sentido esses motivos, deixa no comentário o porquê que você mais se identificou, o motivo e o porquê você entende que mais faz sentido. Se você até, inclusive, ficar com alguma dúvida em relação à carreira, em relação à jornada, em relação ao desenvolvimento profissional, deixa nos comentários, vou ficar muito feliz de responder. Eu trabalho com desenvolvimento de carreira, pessoas e lideranças no mundo organizacional há mais de 10 anos, então amo falar sobre o assunto. Hoje tenho uma empresa que respira especialmente esse assunto, esse é o motivo pelo qual eu também quis começar a trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal. Então eu vou ficar muito feliz em te ajudar na tua jornada como profissional. No final do dia, é o meu propósito. Se você gostou do vídeo, deixa um like, coloca nos comentários aquilo que você mais gostou. Se você talvez tenha até um colega que possa estar se interessando em empresas desse tipo, em fazer uma transição de carreira, manda para o teu colega para que a gente cresça todo mundo junto. Fechado? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!